No seu relógio, a que horas? No meu 7h39. 39. 36. Não, mas aí pode ir no tempo de vocês. Jamile, Oi. não perguntas, você prefere que eles interfiram ou que faça no final? Aí fica a seu critério, Paula, porque o que você achar que fica melhor para você, pode ficar à vontade. Certo, viu? Para mim, eu não me incomodo, não. Pode ficar à vontade com relação a isso, porque tem gente que prefere no final, tem gente que prefere que vai interrompendo, então aí pode ficar à vontade. Certo. Porque assim, tem gente que às vezes tem medo de esquecer, né? Aí quer perguntar logo. Eu não me incomodo, não. Sim, sim. Se quiser perguntar, pode perguntar. No meu já são 19h40. O que é que você acha da gente já ir começando? Por mim também, tranquilo. Tá? Então vamos, né? Que a gente já esperou 10 minutos também em respeito a quem já entrou, né? Pronto. Então, deixa eu abrir aqui minha câmera. Pronto. Você quer começar? Quer apresentar uma coisa? Se quiser. Tá. Boa Tá. noite a todo mundo, né? A gente está começando hoje à noite, né? Mais uma reunião científica do Núcleo de Educação Permanente, NEP, em parceria com o Centro de Ensino e Pesquisa, CEP, do Hospital Primavera, e também a Comissão de Pele do Hospital Primavera, tá? Com o tema da coberturas especiais e também dispositivos de ostomias, tá? Me chamo Jamile, sou enfermeira do Núcleo de Educação Permanente, juntamente com Larissa, que também está participando da reunião junto com a gente, Viviane, que é do Centro de Ensino e Pesquisa, que também está na reunião junto com a gente. E eu vou passar a palavra para a Paula, que é enfermeira da Comissão de Pele do Hospital Primavera, que é ela que vai dar seguimento, certo? À reunião científica. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, eu não estava ali ouvindo, cortou seu áudio. Você está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Pronto. Posso Pronto, começar? então, pode sim. Tá. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Quero agradecer, né, ao CEP, quero agradecer às meninas do NEP, a todos os componentes do NEP, pela parceria, pelo convite, e dizer que esse momento é um momento que eu gosto muito, é um momento onde a gente consegue dividir, né, experiências, tirar dúvidas de vocês, e eu tentei trazer um pouco de tudo para que a noite se tornasse produtiva.
Então, como eu estava comentando com o Jamile, tem pessoas que optam por fazer as perguntas logo quando a dúvida surge e tem pessoas que optam por fazer no final. Então, eu não me incomodo caso vocês queiram tirar a dúvida no momento que eu finalizar a fala, podem perguntar, tá? Que eu respondo, a gente troca essa dúvida junto, eu respondo a vocês e quem preferir deixar para o final também, sinta-se à vontade. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre coberturas especiais e dispositivos de estomias, que é a nossa vivência, né? Seja ela dentro do hospital ou fora, quem é da área de saúde acaba tendo um contato, querendo ou não, com esse tipo de tratamento. As meninas já devem me conhecer, mas eu vou me apresentar. Posso ser que tenham pessoas dos outros turnos. Eu sou Ana Paula. Eu sou especialista em enfermagem dermatológica, com ênfase no tratamento e prevenção de lesões. Sou habilitada em laser terapia, tenho habilitação em ozônio também. Sou habilitada em PRP e PRF, ozonizado, e atualmente estou na supervisão da comissão de pele, somando na assistência preventiva e de tratamento de lesões junto à equipe multidisciplinar. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês aqui, para a gente, antes de iniciar a falar de coberturas, a gente vai entender um pouquinho o que é uma ferida, a gente vai ver o que tem aí no percorrer desse caminho antes de navegar nesse mundo das coberturas e determinar o que é que a gente quer utilizar. Então, a pele, ela é o maior órgão do corpo, é considerado um órgão vital também, assim como os demais organismos que mantêm o nosso corpo em funcionamento. A gente precisa da pele também, porque ela faz esse revestimento e proteção dos órgãos internos. Mas, né, por alguma causa, aí no percorrer do caminho, podem existir algumas rupturas, né, que levam a um processo de lesão, ou seja, uma ferida nessa pele, nesse tegumento. E a gente define ferida como qualquer ruptura da integridade de um tecido ou órgão. Então, não é só a pele que pode ter uma ferida propriamente dita, pode causar uma ruptura dessa integridade. E os órgãos também podem sofrer isso. Essas feridas, elas podem atingir desde a epiderme, que é a nossa camada superficial, tá? Até as estruturas mais profundas, a exemplo de fáscias, músculos, aponeuroses e órgãos cavitários. Então, nossa pele, ela é composta por 3 camadas. A camada mais superficial, que é aquela visível que a gente vê, é a nossa epiderme. Ela é uma camada avascular, então ela não tem vascularização, mas ela possui células responsáveis por manter a integridade dela. Então, a exemplo dos melanócitos que a gente tem, que é o que dá o pigmento a essa pele, e que em algumas feridas a gente pode ver essa coloração diferenciada. A gente tem, além dos melacinócitos, nós temos a queratina, tá? Os queratinócitos, que acabam fazendo esse processo de impermeabilização, que é eles quem protegem a nossa pele, fazendo aí a proteção desses poros contra agentes invasivos externos. E temos a derme, que é a segunda camada. Então, a derme a gente diz que é uma camada fundamental para o processo de cicatrização. Se eu não tenho integridade dérmica, tá, que é a segunda camada, eu não consigo fazer um processo de restauração ou de cicatrização. Mas vocês devem estar se perguntando, por que isso, Paula? Porque é na derme que a gente encontra vasos, certo? Ela é vascularizada e que nós encontramos células responsáveis pelo processo de cicatrização. Os fibroblastos e os queratinócitos, que também participam desse processo. Então, fibroblasto é responsável por produzir elastina e colágeno. E se eu não tenho isso de uma forma ordenada e organizada, a gente não consegue cicatrizar essa ferida. E a última camada da pele, chamada de tecido adiposo ou subcutâneo, como a gente fala, é uma camada de sustentação, tá? É uma camada mais de proteção contra impacto. Ela é quem faz esse suporte de sustentação para as camadas que estão mais acima. Então, existem alguns fatores nesse caminho, após o rompimento dessa pele, após a origem dessa ferida, que existe uma etiologia. Então, para aquela ferida estar ali, existiram fatores que permearam para o surgimento dela. Vão ter aquelas feridas que são agudas, né, que foram os traumas causados, então ela foi provocada intencionalmente ou não intencionalmente, tá? A exemplo
de uma ferida operatória, ela é uma ferida aguda, porém ela é uma ferida intencional, onde o médico ele limitou a quantidade de células que ele ia perder, mas vai existir uma cicatrização por segunda intenção. E existem aquelas feridas que têm etiologia, que existe uma causa ou um fator causal que levou ao surgimento dela. Então, como exemplo, eu vou trazer as feridas crônicas dos pacientes que têm distúrbios metabólicos ou distúrbios venosos, os pacientes portadores de úlceras vasculogênicas, os pacientes diabéticos que possuem as feridas diabéticas ou os pés diabéticos, os pacientes com doenças arteriais obstrutivas periféricas, que a gente denomina como DAOP, e temos também as feridas que aí são ocasionadas por fatores externos, somado aos fatores intrínsecos que estão também desencadeando esse processo de surgimento. E como exemplo, eu vou trazer uma que a gente convive muito, que são as lesões por pressão. Então, nesse meio do caminho, quando essas feridas surgem, existiu um agente causal para aquilo. Porém, quando a gente também não identifica alguns fatores que interferem nesse processo de cicatrização, não vai adiantar a gente escolher a melhor cobertura, não vai adiantar a gente fazer o melhor curativo se a gente não identifica esses fatores e tenta reorganizar esse processo para a gente partir para as próximas etapas. E aí eu trouxe para vocês alguns fatores que interferem nesse processo. Então, a idade do nosso paciente, ela vai interferir no processo de cicatrização. Por que isso? Então, quando nós estamos mais novos, mais jovens, nós temos células mais maduras, nós produzimos essas células, existe uma renovação celular. A exemplo dos fibroblastos, do colágeno, da elastina. Então, nós temos mais sustentação. Quando a gente vai declinando nesse perfil aí de idade, a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter uma redução nessa replicação celular. Então, nós temos colágeno em menor proporção, elastina em menor proporção, e é isso que acaba levando a essa flacidez da pele. Além também de uma fragilidade capilar dentro dos capilares, desses vasos sanguíneos também, que se tornam os mais sensíveis. Os hábitos, eles impactam nesse processo, tá? Então, os pacientes que são fumantes, alcoólatras, eles também vão ter uma dificuldade maior em cicatrizar. A etiologia de base desse paciente, então, quando eu identifico a ferida, eu preciso também identificar a causa, tá? É uma lesão por pressão? Eu sei a etiologia. E aí eu vou mapear tudo que está ali e possa interferir nesse processo. Um paciente diabético com a ferida diabética é um fator que pode interferir no processo de cicatrização? É, mas ele se torna um fator impeditivo nesse processo quando nós temos uma diabetes descompensada e um paciente metabolicamente descompensado. Se eu tenho todo esse organismo ordenado, a gente consegue cicatrizar esse paciente. Então, se eu não tenho oclusões arteriais nesse paciente diabético, que é bem característico, se essas artérias elas estão liberadas, elas estão com um fluxo sanguíneo tranquilo, a gente consegue cicatrizar. A nutrição do paciente impacta. Então, se eu tenho um paciente desnutrido ou subnutrido, um paciente caquético que não tem como trazer também nutrientes para esse tecido que precisa ser neoformado, a gente não consegue cicatrizar. Então, existem algumas vitaminas que são responsáveis pelo processo de cicatrização. A albumina vai precisar se fazer presente, a vitamina K, que é um fator de coagulação, que ela estanca o sangue, a gente precisa ter. Então, existem aí vitaminas que precisam estar inseridas nesse processo. E se eu não tenho um paciente com aporte nutricional compensado, a gente não consegue também evoluir com essa ferida. A imunidade desse paciente conta muito e os medicamentos. Alguns medicamentos, eles retardam esse processo de cicatrização. E quando eu falo na questão medicamentosa, é porque eles estão atrelados ao processo de cicatrização, as fases que precisam acontecer. Então, eu tenho a fase de hemostasia, tá? Que é a primeira fase do processo de cicatrização, é aquela fase no momento em que a lesão surge, é onde
as células se romperam, mas ao mesmo tempo, pelas plaquetas, elas foram ocluídas e formaram aquele tampão impedindo uma hemorragia. Eu tenho o processo inflamatório que precisa ocorrer, esse processo ele precisa acontecer, o que eu não posso ter é infecção, mas inflamação é comum e precisa acontecer. E alguns medicamentos, justamente, interferem aí nessa primeira fase. Eles acabam inibindo essas células, potencializando o processo de inflamação e retarda que exista uma proliferação celular, que é o nosso segundo estágio, é o estágio proliferativos, é onde a gente quer colágeno, elastina, queratinócitos, e alguns medicamentos acabam impactando nisso. E a questão da oxigenação, que é muito voltada à questão de perfusão local. Então, os capilares que chegam ali na região da ferida, eles precisam percorrer esse caminho todo de vasos e artérias para conseguir nutrir aquele tecido. E se eu tenho um paciente, por exemplo, com a hemoglobina baixa, eu não consigo ter uma oxigenação para nutrir esse tecido, porque o restante de oxigênio que está concentrado nessa hemoglobina, ele vai permear, ele vai se dirigir para os órgãos que precisam de mais funcionalidade, é exemplo de rim, coração, pulmão. Então, a pele vai ser o último lugar que ele vai escolher permear. Então, aquela ferida também vai sofrer esse impacto. Por vezes, ela vai se apresentar mais pálida, então não é aquele tecido de granulação bonito que a gente quer, tá? É uma ferida que não evolui, que você pode colocar melhor cobertura, como eu falei, e ela não vai passar para um próximo estágio, ela vai estagnar ali. E é nesses passos aí que a gente precisa mapear, fazendo uma anamnese bem completa nesse paciente, para a gente conseguir identificar esses fatores que estão interferindo nessa evolução. Existe um fator também que já vem sendo muito estudado, tá? Que é o biofilme. O que é o biofilme, tá, gente? O biofilme ele vai fazer parte aí de cerca de 100% das feridas. Aquelas lesões que estão abertas, elas vão existir biofilme ali. E ele não está nada atrelado àqueles outros fatores. Esse biofilme ele já está atrelado a fator local desta ferida. Então, o biofilme ele é um agregado de micro-organismos. Então, eles fixam nessa superfície, no leito da ferida. Geralmente, eles são fungos, vírus e bactérias. E eles costumam envolver todos esses micro-organismos numa matriz extracelular. Então, ele começa a permear e fazer ilhas nessas feridas. E eles têm 5 estágios, que são esses que vocês estão vendo aqui. Então, o primeiro estágio é o que a gente chama de estágio reversível, é onde a gente consegue controlar esse crescimento microbiano local. Quando a gente passa para o segundo estágio, essa galera já começa a formar microcolônias, então ela já vai se dispersando por toda a área da ferida. Quando a gente chega no estágio 3, 4 ao 5, ela já se dispersou e a gente quase não consegue reverter isso. É como se fosse um limo formado na ferida. O biofilme, ele é visto unicamente a olho microscópico, mas existem fatores que expressam na ferida a presença dele. A exemplo de um tecido mais brilhante, parecendo aquele limo aderido mesmo. O grau de exudação que a ferida está eliminando, o retardo dessa ferida para a próxima etapa de cicatrização, a resistência a coberturas antimicrobianas. Então, ele é um dos fatores que hoje retarda muito dos processos de cicatrização a nível tópico, tá, gente? Isso a gente esquecendo lá a parte sistêmica. E a gente tem que conseguir driblar esse carinha aí. E mais na frente eu vou falar para vocês de que forma a gente consegue driblar esse biofilme, essa questão dessa disseminação desse biofilme. Então, eu trouxe para vocês também a definição de coberturas especiais. A gente escuta muitas pessoas falar curativos e especiais. Então, curativo é diferente de cobertura. Os curativos são as técnicas que nós aplicamos. É a técnica, é o passo a passo da realização que você vai fazer nessa lesão. É a limpeza, é o debride, tá? Coberturas especiais são todos os materiais que vêm impregnados com substâncias, os quais nós vamos aplicar no leito dessa ferida e vamos formar uma barreira física, tá? E essa barreira física vai definir o desfecho final do nosso proposto tratamento. Então, o que é que eu quero fazer com essa cobertura?
Qual o princípio ativo? Qual substância está impregnada nessa cobertura que eu quero atingir o meu objetivo terapêutico? Então, as coberturas, elas agem como fator de proteção e regeneração celular. As feridas, elas não podem se manter abertas. A ferida, para cicatrizar, ela precisa de um meio úmido, mas não encharcado, tá? A umidade em excesso, ela leva a um retardo cicatricial. Então, é como se fosse um solo. Se eu tenho um solo muito seco, eu não consigo trazer novas flores. Se eu tenho um solo mais encharcado, a gente vai fazer com que aquela plantação morra. A mesma coisa são as feridas. Se eu tenho um leito extremamente seco, eu não tenho proliferação celular. Mas se eu tenho um leito muito encharcado, eu também não consigo proliferar, eu retardo esse processo. Mas se eu tenho um leito controlando essa umidade, a gente consegue manter um meio propício para a proliferação celular, porque o exudato, ele também nutre, tá, essas células. Então, esses curativos e essas coberturas sozinhos, eles não cicatrizam as feridas. Então, eles têm uma relação correta para facilitar esse processo. Porém, quem cicatriza a ferida é o organismo. Então, eu costumo dizer sempre isso. Curativos não cicatrizam feridas, coberturas não cicatrizam. Mas uma boa técnica e uma boa identificação dos fatores que estão atrelados ali, somado a uma boa escolha da cobertura ideal para o tratamento proposto, ele vai dar sucesso no tratamento do paciente. Ele vai auxiliar nesse processo de cicatrização que a gente quer. Então, qual é o objetivo do curativo / as coberturas? A cobertura e o curativo, ela tem como princípio auxiliar no controle de infecção local, e a gente vai ver isso mais na frente, quando a gente conhecer um pouco das coberturas. A gente tem como intuito manter um leito favorável para a proliferação celular, proteger contra agentes externos. Então, se eu mantenho uma ferida aberta, tanto o meio externo é risco para infecção e colonização, como também é risco para degradação celular, porque o ambiente em si, o ambiente, ele vai ressecar aquele leito e ele vai desnaturar aquelas células, então ela não vai conseguir proliferar. Auxiliar no controle de exudato, lembrando que eu falei, se eu tenho um leito muito encharcado, eu não consigo cicatrizar, mas também se eu tenho um leito muito seco, eu não consigo cicatrizar. E é aí onde a gente vai ver que existem coberturas também que a gente pode estar utilizando esses produtos em uma ferida que esteja mais seca e também ajudar aí nesse processo de proliferação. E auxiliar no processo de reparação versus cicatrização dessas lesões. Então, a gente tem algumas classificações dessas coberturas. E a gente classifica elas como passivas, que são aquelas que atuam na proteção dessa ferida. Então, são as gases. As gases, elas não têm nenhuma substância, nenhum princípio ativo, mas ela tem como fator proteger aquele leito. A gente precisa manter a ferida oclusiva, justamente para que os agentes externos não adentrem nesse leito e não causem um processo de infecção. Nós temos as interativas, que são aquelas que vão interagir com o meio, elas vão ter alguma substância impregnada para agir no plano terapêutico, se é para controlar exudato, se é para controle de infecção local, tá? Se é para controle de exudato, se é para preenchimento de cavidade. Então, nós temos coberturas que vão fazer essa interação e vai ajudar na restauração desses tecidos aí que estão inviáveis e vão passar para tecidos viáveis, que são tecidos bons. Então, a exemplo, eu trago as hidrofibras e os hidropolímeros, que vocês vão ver mais na frente. E nós temos as bioativas, tá? Que são aquelas que vão liberar substâncias que vão atuar na proliferação desse processo de cicatrização. E como exemplo, eu trouxe o colágeno. Então, existem algumas feridas que estagnam, param ali, a gente precisa dar um choque nela para essa célula acordar. E os colágenos e os fatores de crescimento, eles são ricos em plaquetas, eles vêm dos grânulos plaquetários, tá? Eles vêm da plaqueta e ele acaba fazendo essa bioestimulação, dando esse choque na ferida, dizendo, epa, galera, vamos acordar aí que a gente precisa trabalhar, tem alguma coisa de errado aí. E aí parte do princípio da nova proliferação, trazendo novas células para esse leito. Então, como classificar a cobertura quanto ao contato com a lesão? O contato é aquele que vai estar direto com o leito.
Então, nós classificamos cobertura primária, são aquelas que ficam em contato com o tecido, tá? São aquelas que vão diretamente com o leito da ferida, vai lá conversar com ela e fazer a ação esperada, de acordo com a necessidade dela. Então, como eu falei, se é para tratar infecção, se é para controle de sangramento, controle de exudato, então ela é a cobertura primária. E a cobertura secundária é aquela que vai ficar sobre a primária e ela vai atuar como função terapêutica ou não. Mas a função da cobertura secundária é fazer proteção da primária, tá? Aumentando aí a funcionalidade, ela acaba potencializando. E isso vocês vão ver quando eu falar um pouco da periodicidade de troca dessas coberturas. Então, a cobertura secundária, ela tem a sua função, pode não parecer. E é justamente nessa questão aí de proteção da cobertura primária e voltado também ao período de troca delas. Então, o que é que a gente leva em consideração antes de escolher essa cobertura? A etiologia da lesão, tá? A gente precisa conhecer a etiologia dessa ferida. Se existe presença de infecção ou não nessa ferida, então existem sinais ali que vão identificar essa presença de infecção, então são sinais flogísticos, edema, calor local, o excesso de exudato, a coloração desse exudato também, o odor dessa ferida, eles também sinalizam isso. A presença de tecidos inviáveis, que eu vou mostrar para vocês mais um pouco na frente, também vai influenciar. A gente vai também levar em consideração os tipos de tecidos presentes. Então, existem coberturas especiais que a gente não consegue usar em alguns tipos de tecido. Primeiro, a gente vai ter que viabilizar esse leito, a gente vai precisar remover aquele tecido inviável para, então, fazer a escolha de uma outra cobertura que seja compatível com aquilo que a gente está vendo. Necessidade de intervenções. Antes de escolher a cobertura, eu preciso fazer algum procedimento? Eu preciso debridar essa ferida? Eu consigo remover algum tecido? Então, a gente também avalia isso. O grau de exudação, se é uma ferida seca, se é uma ferida que tem pequeno ou baixo exudato, se é uma ferida que tem um moderado exudato, se ela está encharcando, se ela tem um alto exudato. A gente vai avaliar as bordas da ferida, se eu não tenho borda e margem íntegra, se essas bordas e essas margens estão maceradas ou estão lesionadas, a gente não consegue fazer o processo de contração, tá? Porque os fibroblastos, eles também permeiam nas margens dessas feridas. Elas cicatrizam de baixo para fora, das bordas para o centro. Então, eu preciso manter a integridade dessa margem para que a gente consiga evoluir nesse processo de cicatrização. Avaliar a área perilesional, então é aquela área que fica fora da nossa ferida. A gente precisa avaliar se é uma pele que está íntegra, se é uma pele que está descamativa, se é uma pele que está macerada, se é uma pele que existe lesão, se é uma pele que está com dermatite. Então, a gente também vai avaliar o tamanho da ferida, por isso que a gente mensura, tá? A gente precisa saber o tamanho, porque isso também vai influenciar na escolha do tamanho da minha cobertura. Então, eu preciso saber o tamanho para escolher o tamanho da cobertura que eu vou utilizar. Então, o ideal é que as coberturas que ficam em feridas mais superficiais, elas fiquem cerca de 1 a 1,5 centímetro a mais dessas margens, justamente para ajudar no controle do exudato e não permitir a maceração, a não ser que seja uma ferida cavitária. Então, essa cobertura ela vai ser para preenchimento. A profundidade, então, justamente porque vai influenciar também, se eu tenho uma ferida cavitária, eu preciso fazer preenchimento de cavidade, então eu preciso ter coberturas que sejam conformáveis e adaptáveis, eu preciso que ela consiga se conformar, tá, ao formato dessa cavidade, dessa ferida, então isso é importante também. E o custo do produto, então nem sempre o mais caro é o mais eficaz, e eu costumo dizer isso sempre. Às vezes a gente vai lá pensando no custo mais caro, na terapia mais cara, mas lembrando lá na frente, quando eu iniciei, que se a gente não compensa todos aqueles fatores, não adianta a gente fazer um investimento alto, tá? Porque ele não vai ter sucesso. Então, é nesse planejamento todo que a gente volta o olhar diferenciado para essa ferida, para então partir para as etapas da escolha do produto que a gente vai utilizar.
Então, a gente ainda leva em consideração, como eu falei para você, a vocês, o tamanho, tá? Então, a gente faz a mensuração do comprimento da largura. A gente sempre vai mensurar da área maior para a área menor, entre os extremos. A profundidade, então vocês podem estar utilizando o dedo da luva estéreo para ver se essa ferida é cavitária, para ver se vocês vão palpar tecido ósseo, então isso é importante também, tá? Se existe esse descolamento, até onde vai esse descolamento. Podem utilizar também uma espátula estéreo para fazer isso, então depois que introduz, tira lá e faz a medida na reguinha, para a gente também atuar nesse preenchimento. Se não preenche cavidade, tá? Não tem formação de novo tecido. Essa ferida, ela não vai cicatrizar. Ela vai ficar oca e ela vai desabar. É como se fosse a ponta do iceberg, tá? É uma parede oca que precisa ser preenchida com o cimento. A mesma coisa é a ferida. A gente precisa preencher para que a célula entenda que ela tem que migrar para aquela região e formar um novo tecido. As características do tecido, então, esse primeiro tecido aqui que eu estou mostrando para vocês é um tecido fibrinoso, é um esfacelo misturado com fibrina. Então, a gente diz que é um tecido inviável, é um tecido ruim. Então, nesse momento, a gente já consegue pensar em algo que possa ser utilizado para agir nesse tecido, tá? Essa necrose de liquefação, essa necrose amarelada misturada com essa necrose isquêmica aí mais escura, então ele vai estar mais abaulado, a gente precisa viabilizar esse leito, a gente precisa remover a necrose escara, que a gente chama mesmo, que é essa capa de necrose seca, essa escara endurecida, que nada mais é que a degradação de micro-organismos. Então, são tecidos avascularizados, são tecidos que possuem células mortas, que são tecidos que levam a processos de infecção e que, se não forem removidos, a gente não cicatriza, tá? O tecido de granulação é um tecido neoformado, é um tecido com novas células, é um tecido que migrou muita célula boa e que a gente precisa proteger. Então, existem coberturas também que vai auxiliar nesse processo de proteção. Então, um tecido como esse, que é bom, que é friável, a gente precisa evitar esfregar. Então, se eu esfrego num tecido desse, eu trago ele lá para a primeira fase do processo de cicatrização, que é o processo inflamatório. E aí a gente impede que passe para uma próxima etapa. E o tecido, né, de epitelização, que é aquele tecido rosinha, é um tecido novo, é um tecido com colágeno, porém com uma força têncil reduzida. Então, a quantidade de colágeno que é perdida, tá? Ela é comparada à quantidade de substância, ou seja, de degradação de tecido que você perdeu. Então, em tudo que a ferida vai fazer a contração, ela vai permear e trazer novo tecido para ali. Porém, é um tecido mais sensível e é um tecido que tem mais risco de recidiva quando a gente não protege, porque a força têncil dele jamais será 100% como era anteriormente da lesão. Então, o grau de exudato, a característica desse exudato também é importante a gente avaliar. Então, existe o exudato seroso, que é comum ao processo inflamatório, ele precisa acontecer justamente porque o exudato, eles são ricos em proteínas e eles também nutrem, tá, a ferida, eles trabalham aí nesse processo de proliferação celular, mas ele não pode estar em excesso, tá, como eu falei para vocês. O exudato purulento, ele me mostra que existem micro-organismos ali patogênicos, então existem bactérias presentes, é um processo de infecção ou de colonização ativa. Então, a gente precisa também se atentar. O serosanguinolento, que é aquela mistura do seroso com o sangue, tá? E o sanguinolento, que a gente percebe muito isso justamente pós-amputações. Então, a gente costuma ver muito coágulo. Então, isso é comum acontecer, mas existem células ali, trombina, tromboxona, que elas auxiliam nesse processo. Se o paciente tiver com plaqueta ok, aquela agregação vai ocorrer no processo de hemostasia, tá? E aquele sangue vai ser controlado. Ali é só no primeiro momento mesmo. Então, é por isso que a gente precisa ficar atento para essa questão do sangramento. É muito, é pouco? Tá conseguindo controlar com a pressãozinha a mais? Não tá conseguindo? Tem vasos rompidos? São grandes vasos? São pequenos vasos? E aí a gente começa a fazer esse processo de avaliação. A questão da área perilesional, como eu falei para vocês, percebam que além da ferida
já está infectada, existe uma lesão satélite no lado de fora. E provavelmente essa lesão satélite, ela é vestígio da alta exudação, da alta umidade que está nessa ferida. Então, o exudato em excesso que sai da ferida, ela vai para essa região quando não está protegida e controlada essa umidade e ela dá origem a novas lesões. Então, ela faz uma dermatite periferida, que é o que a gente chama, muitas vezes só hiperemiada, e outras vezes já ulceradas. Então, se a gente faz isso, a gente acaba aí retardando todo o processo e não deixando que essa lesão evolua. E no paciente diabético é muito comum vocês perceberem esse tipo de tecido, que é um tecido hiperqueratoso, é excesso de queratose, de queratina. Então, ele forma essa calosidade aí. O leito tá bonito, mas se eu não removo essa calosidade, a gente não consegue reaproximar bordas. Então, essa ferida vai ficar assim a vida toda. Ela não vai evoluir. E é aí onde a gente faz a técnica de debaste e também pode utilizar alguns produtos à base de emolientes para poder estar aí quebrando essa queratose também. Eu trouxe para vocês, para ajudar muito no processo até de evolução de vocês, das lesões que vocês acabam acompanhando e evoluindo, um acrônio que a gente utiliza muito. E esse acrônio, ele também acaba norteando a gente no que a gente quer fazer, tá? Nos próximos passos. Então, é o acrônio TIMERS. Ele era time, ele já foi DIME, e agora ele virou TIMERS porque a letra RS completou aí fatores que também impedem nesse processo de cicatrização. Então, ele foi reajustado e hoje a gente usa muito esse acrônio como forma de nortear também no plano terapêutico da gente. Então, a letra T é o que a gente chama de avaliação dos tecidos inviáveis. Então, o que são tecidos inviáveis? São tecidos ruins, são tecidos que estão ali no leito da ferida e que impedem esse processo de evolução. É uma necrose, é um esfacelo, tá? Aderido, é uma capa necrótica, uma capa de escara. E aí, quando a gente pensa na letra T, a gente pensa em quê? Em remover. E quando a gente pensa em remover, a gente pensa nos desbridamentos. E aí existem alguns tipos de desbridamentos que a gente pode empregar nesse processo. Então, nós temos os debridamentos autolíticos, que eu vou mostrar para você alguns produtos que fazem esse processo de autólise, tá? Ele quebra esse tecido ruim, porém, é um debridamento mais lento, até porque ele não tem nenhuma ação enzimática presente nele. Então, ele não vai fazer esse debridamento num tempo tão rápido como a gente quer. Nós temos os debridamentos enzimáticos, que são baseados em uso de enzimas, e eles também quebram tecidos inviáveis, porém também são mais lentos, mas temos também alguns debridamentos que podem ser empregados. O debridamento instrumental conservador, que é aquele que o enfermeiro pode realizar, sendo que ele tenha aptidão, domínio, conhecimento anatômico, conhecimento do teto hemodinâmico do seu paciente, conhecimento da estrutura que está mexendo, quantidade de tecido, então tudo isso vai ser levado em consideração. E os desbridamentos cirúrgicos, tá? Que são aqueles que o paciente necessita ir para o centro cirúrgico, onde vai ser feita uma remoção total desse tecido, para que a gente consiga ver o que tem ali por baixo. E o debridamento biológico, que é feito com as larvas de mosca, mas esse a gente não utiliza aqui, mas ele também já é considerado um debridamento e ele é feito em um único hospital, que é no Hospital do Rio Grande do Norte, tá? A letra I é de infecção ou inflamação. Então, a gente vai avaliar se é uma ferida infectada. Quando eu penso em infecção, de corrente sanguínea, eu penso o quê? Em antimicrobiano. Então, se eu tenho infecção numa ferida, eu também vou pensar em coberturas antimicrobianas. Então, a gente já começa a pensar, eu liberei aquele leito, eu tenho infecção, porque eu tenho tecido inviável, eu tenho um exudato purulento, tá? Eu tenho uma ferida que está exudando muito, eu tenho um mau cheiro nessa ferida, ou eu tenho um cheiro característico, que pode acontecer também, e eu tenho infecção. Então, eu penso nas coberturas antimicrobianas, e eu vou mostrar um monte para vocês aí na frente. Inflamação é aquela ferida que está ali somente com aquela hiperemia, não tem sinais de calor local, de edema, é só aquele exudato do processo inflamatório. Então, a gente pode pensar em coberturas que vá controlar aquele exudato, proteger aquele tecidozinho. O M, tá? É o que a gente faz a mensuração do exudato.
Lembram que eu falei? Eu não quero nem demais, nem seco, nem quero um leito seco, nem quero um leito abundante. Eu quero um leito controlado. E isso também vai me levar ao processo de escolha da minha cobertura. Então, se eu quero um leito mais controlado e eu tenho um leito seco, eu vou pensar numa cobertura que leve umidade. Se eu tenho um exudato descontrolado, eu vou pensar numa cobertura que consiga fazer absorção e controlar esse exudato. O a gente vai avaliar as bordas e as margens dessa ferida. Então, se existe maceração, o que é que eu posso usar, tá, para controlar essa maceração? Ah, tem queratina, Paula, tem queratinócitos, tem ali excesso de queratose, vamos debastar. Paula, tá ressecada. Vamos pensar em hidratar, tá? Paula está com processo de dermatite. Qual é o que está causando essa dermatite? É a fixação? É o esparadrapo? É o crepom? Atadura de crepom? Então, vamos pensar no que a gente pode estar levando também a esse processo, tá, de inflamação. É uma pressão em excesso naquele local que está existindo? Então, a gente tem que tentar diferenciar. O R, que eu falei para vocês, que foi novo, é o reparo, tá? E esse reparo, ele está associado ao uso das terapias adjuvantes. Então, o mundo das coberturas, eles dispararam o mundo das feridas. Então, existem aquelas feridas complexas que vão demorar a cicatrizar, tá? Que existiram fatores e as coberturas foram utilizadas e também sozinha não estão fazendo mais efeito, e a gente pode somar do uso dessas terapias para ajudar nesse processo. E eu vou mostrar alguma para vocês lá na frente também. E os fatores sociais. Então, a condição social do nosso paciente também influencia muito nisso. Então, quando eu penso num paciente da condição social que não consiga custear coberturas de alto padrão, eu tenho que montar um plano terapêutico que atenda às necessidades dele. Então, muitas vezes no hospital ele consegue ter isso, mas quando ele vai para o âmbito domiciliar, isso muda. Então, a gente tem que pensar nos dois vieses, num plano terapêutico que ele tenha condições de arcar, tá? E montar essa rede de apoio para esse paciente. E quando eu falo de rede de apoio, é sim, fazer com que a família se sinta inserida nesse processo, porque nós, enquanto profissionais, somos mediadores dessas etapas. Então, nós não temos esse poder concentrado somente nas nossas mãos. E isso precisa ficar claro. A gente precisa deixar isso bem amarradinho, que a família também sinta-se comprometida com o tratamento, assim também como o paciente, quando ele responde pelo mesmo. E aí a gente vai conhecer um pouco das coberturas. E eu trouxe aqui diversas marcas para vocês. E por que eu trouxe isso? Porque eu não quero que vocês se prendam a nome de marca. Eu quero que vocês se prendam ao princípio ativo, a substância que está impregnada nesta cobertura. Então, quando a gente fala em cobertura antimicrobiana, a gente vai lembrar das coberturas que são impregnadas com prata, com a poliexanida, que é o PHMB, tá? O PHMB é uma solução sulfactante que consegue fazer a quebra daquele carinha que eu falei para vocês lá na frente do biofilme, tá? Então, ele faz sulfactação, ele consegue matar aqueles micro-organismos e liberar o leito para que a cobertura faça efeito. Então, a gente tem coberturas impregnadas com o PHMB também. Então, o que são as gases antimicrobianas? Nós temos as pratas nanocristalinas, tá? Então, eu trouxe aqui, para exemplo, a gente tem muito lá no hospital, o Acticoat, o Durafy BAG, eles contêm prata. Outras hidrofibras que contêm prata, o Aquacel AG, nós temos o Meplex AG, o Exufy BAG, tá? Nós temos o Silvercel, que tem prata na sua composição. Então, vocês vão ter coberturas antimicrobianas, tanto em forma de hidrofibras, tá? Que são essas fibras formadas por carboximetilcelulose. Então, é uma celulose que consegue fazer a captação desse exudato e reter nessa fibra, tá? Ela consegue fazer esse processo de absorção e liberar a substância nesse leito aí para fazer o tratamento que a gente quer, que é tratar a infecção local. Nós temos essa que vocês estão vendo aqui embaixo, a verdinha, onde a pinça está levantando, ele é o DAC, tá? O DAC, ele é uma outra substância, é o carbomoildehil, tá? Ele também faz ação sulfactante, ele consegue quebrar o biofilme e varrer,
tá? Essa questão de infecção da ferida. Então, ele consegue captar esses micro-organismos e não devolver para o leito da lesão. Então, aí são uma gama de coberturas que vocês têm de diversas marcas, tanto impregnada com o PHMB, quanto impregnada com a prata, tá? Então, vocês vão encontrar. Paula, onde é que eu uso hidrofibra? Hidrofibra vocês podem utilizar em feridas de moderado a alto exudato, mas vocês não conseguem utilizar numa ferida seca, porque ela não tem umidade. Então, a função dela é captar a umidade, controlar ali, porque ela não devolve para o leito daquela ferida e ajuda no controle de maceração de bordas. Ela é uma ótima escolha para preencher cavidade, porque ela se conforma na parte cavitária dessa ferida. Então, a gente consegue fazer isso. Período de troca, é o que todo mundo pergunta. Se vocês pegarem as marcas dessas coberturas, todos os fabricantes vão dizer que elas possuem um período de troca de até 7 dias, tá, gente? Até 7 dias. Isso não quer dizer que essa cobertura tenha que ficar 7 dias na ferida. Quem vai dizer o período de troca é a condição da lesão que você está tratando. Então, se você tem uma ferida que está super infectada, já imaginou vocês manterem uma cobertura dessa aí durante 7 dias? Será que ela vai aguentar? Você vai potencializar a infecção desse paciente. Então, muitas vezes, quando a gente tem um paciente com um grau de infecção maior, a gente precisa aumentar a periodicidade dessa troca para ir debelando essa infecção e essas trocas vão ficando mais espaçadas de acordo com a evolução dessa ferida. E a gente consegue isso nesse processo avaliativo, tá? Então, nós temos os desbridantes, como eu falei para vocês. Então, são aquelas que fazem tanto desbridamento enzimático quanto debridamento autolítico. E quem é que faz debridamento autolítico? Os géis. Então, o gel, ele é um hidrogel composto somente por carboximetilcelulose, que é água, tá? Então, ele só vai deixar o leito hidratado dessa ferida. Ele vai hidratar aquele leito e vai ajudar a quebrar aqueles tecidos ruins que estão ali. Mas se você tem uma ferida infectada com tecido inviável e você coloca um hidrogel, um gel puro, você pode potencializar essa infecção, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com o uso dos hidrogéis em feridas infectadas. Nós temos ele tanto da Dessane, como temos da Curatec, como temos da própria Cistagenics, como temos o Purilon, que é da Coloplast, como temos o Solosite, que é da Smith. Então, a gente tem uma gama aí de hidrogéis. Nós temos também os hidrogéis associados ao alginato, tá? O que é o alginato? O alginato, ele é feito de crustáceos e ele tem ação tanto desbridante como hemostática. Ele consegue fazer controle de pequenos sangramentos, porque ele tem o sódio na sua composição, que faz atrair o cálcio presente no exudato da ferida, e ele consegue fazer esse controle de sangramento. Mas em pequenos vasos, se você tem grandes vasos, grandes sangramentos, o alginato não faz hemostasia. Então, vocês vão encontrar tanto o alginato em forma de gel, que é o hidrogel com alginato, como vocês também podem encontrar ele em formas de hidrofibras. Então, com a hidrofibra de alginato, a gente pode usar onde? Uma ferida que está granulada, tá? Mas que tem um grau de exudação moderado. Então, ele vai proteger, porque é um leito friável, então são pequenos vasos se formando, tanto ele protege como ele controla o exudato presente. E aí a gente consegue ter sucesso. De enzima, o que é que a gente tem que faz debridamento enzimático? Nós temos a colagenase, mas o que é que a gente tem que ter cuidado? A gente vai usar a colagenase até a gente remover o tecido ruim que a gente quer, porque a colagenase ela faz degradação de colágeno. Então, não adianta a gente colocar a colagenase num tecido neoformado, porque ela vai retardar. Se ela degrada colágeno, ela não deixa a ferida sair da fase proliferativa. Ela vai quebrando essa síntese. Então, quando a gente atinge o nosso objetivo, que é a remoção de tecidos ruins com o uso da colagenase, a gente faz uma outra escolha. Ah, viabilizou o leito? Tem granulação? Vamos colocar um hidrogel para hidratar? Só. E aí a gente pode usar.
para potencializar a ação da colagenase. A colagenase, diferente da papaína, quando a gente percebe, ela é uma pomada. Então, quando você coloca ela no leito da ferida, onde tem o tecido inviável, se a gente não usa uma gase que ajude ela a penetrar, ou que a gente escarifique aquela escara, a colagenase, a pomada vem toda para a gase da gente. Então, o que é que vocês vão fazer? Colocou a colagenase, a primeira gase que vai em contato com a colagenase, vocês vão pingar algumas gotas da água destilada e vai colocar em contato direto, porque a água destilada ela vai ajudar a umedecer ali e vai fazer a efetividade da penetração da colagenase. Então, ela ajuda também a potencializar. E após, vocês colocam gase seca por cima. A papaína, tá? A gente tem a papaína em gel. Então, muita gente tem medo de usar a papaína, mas não tenham. Antigamente, a papaína, ela levava um grau de dor maior, porque ela era em pomada. Hoje, a papaína é em gel. Então, ela tem carboximetilcelulose. Ela tem água que ajuda nessa diluição da enzima. Então, ela vai agir no tecido ruim porque ela é seletiva até 10%. Então, quando eu excedo a porcentagem da papaína de 10%, é que ela não é mais seletiva. Tá? Os artigos já trazem que até 10% a papaína ela faz debridamento enzimático seletivo. Então, a gente consegue remover somente tecidos ruins. Então, quando ela potencializa isso aí para 20%, é onde a gente consegue onde a gente começa a atingir tecido bom e tecido ruim. Então, não tenham medo de usar a papaína, tá? O iodosorbe, tá? O iodosorbe, ele é um debridante e na composição dele ele tem o iodo cardoxômero. Então, o iodo, ele consegue penetrar em feridas que têm tecido inviável, porém, ele precisa ter muito exudato, porque ele faz essa captação. E nem todas as feridas a gente pode utilizar. Então, caso de pacientes que têm hipersensibilidade ao iodo ou que são pacientes renais descompensados, a gente não pode utilizar o iodosorbe, tá? Mas ele é um excelente desbridante também. E aqui no cantinho, o debridamento de larvas que eu falei para vocês, o biológico, tá? Ele é feito com larvas de moscas. Então, ele é também um debridamento seletivo, ele consegue aí remover só tecidos viáveis, onde essas mosquinhas, elas vão comendo, né, esse tecido e removendo, liberando o leito da ferida. As soluções de limpeza. Lembram que eu falei lá daqueles carinhas do biofilme? Então, vamos lá. O biofilme é um conglomerado de micro-organismos e forma aquele limo ali em cima. Então, para eu quebrar aquilo ali, eu preciso ter algo que sulfacte. Então, que sufoque, que faça uma sulfactação, tá? Que faça um processo de limpeza, assim como a gente usa os detergentes para desengordurar os nossos pratos. Então, o detergente, ele é um agente sulfactante. A mesma coisa é o que está ali no biofilme. A gente precisa de uma solução sulfactante para quebrar aquela barreira e deixar que o produto penetre. Então, o soro, a água destilada, eles partem dos princípios de remoção de sujidade que a gente quer. Então, a gente precisa fazer esse processo de limpeza. E eu considero o processo de limpeza o mais importante. Se a gente não prepara esse leito para receber a cobertura, a gente não vai ter efetividade no tratamento. A gente precisa liberar aquele leito, fazer uma boa limpeza, tirar os resíduos da cobertura anterior, para que a gente consiga colocar uma nova cobertura. E quem faz isso é a água destilada, é o soro que a gente utiliza para limpar. Mas, lembrando que a gente tem aqueles carinhas lá, o biofilme, eu preciso quebrar ele também. Então, o que é que a gente tem de solução sulfactante? Como eu falei para vocês. Hoje nós temos tanto os sabonetes com PHMB na composição, que ele é uma solução sulfactante, como nós temos também o PHMB em gel e em solução. E aí a gente pode estar utilizando eles, tá, na condução desse processo de quebra de biofilme. E aqui eu trouxe várias marcas para vocês. Eu trouxe da Oligan, que é o Biguassol, trouxe da linha da Piosana, o Protozan, que é da Bebral. Então, a gente tem diversas linhas aí que fornecem o PHMB. Controle de exudato, como eu falei para vocês, a gente consegue controlar tanto com as hidrofibras, que eu coloquei aqui, como a gente consegue controlar também com os hidropolímeros, que são espumas. Então, a gente tem espuma que vai ser
sem nenhuma substância do AG, da prata, mas que ela consegue tratar feridas com exudação moderada e sem infecção, mas também nós temos espumas que contêm a prata na composição e consegue tratar e absorver esse alto exudato. Então, nós vamos ter as hidrofibras, tá? E vamos ter as espumas. Elas é quem tem essa função de absorção. Então, elas conseguem fazer esse processo, tá? E segurar esse processo aí de saturação da ferida. Controle de sangramento. Nós temos as coberturas que são compostas por alginatos, como eu falei para vocês. Então, o alginato, ele é hemostático, porém, em pequenos vasos. Então, a gente tem o Baiatan alginato, o alginato da Curatec, nós temos o Caltostat, nós temos o da Kendall, que é o alginato de cálcio, a 3M, na verdade, esses que eu estou mostrando para vocês, eles são alginato de cálcio e sódio, tá? A 3M lançou agora o alginato deles somente com o sódio, sem o cálcio, tá? Porque o cálcio quem libera... Na verdade, só com o sódio, porque o cálcio que libera é o exudato, tá? Então, ele faz a atração. Então, eles também lançaram e a gente consegue usar, tá, essas fibras nesse controle de pequenos sangramentos aí e também no controle de exudato em feridas não infectadas, protegendo aí as margens de maceração. A gente consegue fazer isso. Controle de odor. Então, assim como existem todas as feridas que a gente falou, vão ter lesões que não têm indicação de cicatrizar e que são lesões que acabam proliferando muita bactéria. E como exemplo, eu trago as lesões oncológicas. Então, são lesões que não, algumas, em sua maioria, a depender do prognóstico, não têm indicação de cicatrização. Então, são lesões que a gente vai manter. O controle de infecção e de odor, porque são lesões que proliferam micro-organismos patogênicos exacerbadamente. Então, ela acaba trazendo um odor que incomoda o paciente. E a gente precisa pensar na dignidade, na qualidade de vida, nesse controle de odor, na ressocialização desse paciente no meio que ele vive, que muitas vezes, lembrando dos fatores sociais, é o que afasta esse paciente. Então, não adianta a gente utilizar coberturas caras, a exemplo daquelas que eu falei com prata, querendo tratar uma infecção, se é uma ferida que não tem indicação. Então, existem coberturas à base de carvão ativado que faz esse controle de odor, tá? O carvão ativado, ele consegue controlar odor e ele, por meio da fibra, ainda controla esse exudato. Então, a gente consegue fazer isso em lesões oncológicas. Paula, por que você colocou o tal do metronidazol aí? Lembra que eu falei dos fatores sociais? Que a gente tem que pensar no nosso público que tem dinheiro, no nosso público que não tem condições de custear isso? Então, vão ter públicos... As placas de carvões ativados, elas têm um valor mais alto. Então, tem aqueles pacientes que não têm condições de custear esse tratamento. E o metronidazol, a gente consegue fazer controle, quando a gente consegue manipular, tá? Fazer a diluição desses comprimidos junto com a solução de soro fisiológico e lavar essa ferida. Então, a gente faz essa lavagem aí durante 7 dias e a gente controla esse odor. Então, a gente também indica muitas vezes, eu ensino alguns pacientes a fazerem essa diluição e eles acabam utilizando para controlar o odor também. Se vocês quiserem, depois eu posso ensinar, tá? A diluição a vocês. Temos também aquelas feridas que são mais superficiais, que só tiveram perda superficial da pele, ou aquelas que estão ali em processo final de cicatrização, que não tem infecção, que não tem um grau de exudação alta, e a gente quer coberturas que substituam temporariamente a pele, ou até mesmo preparar para um processo de enxertia. E a exemplo disso, eu trago para vocês as membranas regeneradoras. Então, elas são membranas porosas compostas por celulose, que tem adaptação ao organismo, então o nosso organismo ele consegue fazer esse processo adaptativo, elas são atóxicas e elas têm a intenção de auxiliar ali na regeneração daquela nova pele ou na substituição temporária da pele para um processo de enxertia. Então, elas conseguem fazer isso, então tem a Membracel, tem a Omiderme. Tá, eu coloquei aqui o Confio, que é um hidrocoloide, mas ele é utilizado geralmente como cobertura secundária. A gente não coloca ele diretamente na pele lesionada, mas o que a gente tem de substituição temporária da pele é exemplo de queimaduras,
tá? Em lesões que já estão em fase final de cicatrização, essas membranas, elas podem ser utilizadas. Então, elas podem ser utilizadas em feridas de qualquer etiologia, não somente em feridas com etiologia de queimadura. Então, às vezes as pessoas dizem, que nada, só em queimadura. Não, tá? A gente pode utilizar, a depender do estágio da ferida, a membrana regeneradora em qualquer etiologia. Nós temos as coberturas não aderentes, então são aquelas gases não aderentes, que o intuito dela é proteger aquele tecido neoformado, a exemplo do tecido de granulação, que é um tecido sadio, para a gente fazer uma remoção atraumática desse curativo. Então, se a gente tem um tecido sadio lá, e a gente está com a gase diretamente ligada a ele, quando a gente remove, ele sangra, porque ele grudou. Então, essas coberturas não aderentes, elas são compostas por petrolato, tá? Que é uma espécie de vaselina. Ela consegue fazer, mas elas não têm ação nenhuma antimicrobiana, tá, gente? É só de não aderir. E temos também a gase impregnada com os óleos graxos essenciais, com os AGEs, tá? Então, que é essa daqui da piossana. Então, na composição, ela tem maleleuca, copaíba, tá? A gente consegue usar elas também como tratamento, mas as que contêm somente o petrolato, que é a vaselina, a gente usa ela como forma de proteção de tecido viável. Então, a gente consegue usar. Então, como exemplo, eu trouxe a da Curatec, o Adaptic e o Gelonete. Então, a gente tem aí essa variedade de coberturas. E como eu falei para vocês, que tem aquelas feridas que estão lá estagnadas, lembra que a gente precisa de coberturas bioativas, né, que dê aquele choque e acabe estimulando aquelas células a voltarem a trabalhar de novo. Eu estou falando das coberturas que têm colágeno ou fatores de crescimento na sua composição. E aí eu trouxe como exemplo o Fibracol, tá, que é colágeno com alginato, a gente consegue utilizar, mas a porcentagem do colágeno é em pouca proporção, ou do alginato, a gente tem mais colágeno. O Promogam Prisma, tá? Que é colágeno com prata, e o Estimula em Gel. Esse já saiu de linha, mas eu já cheguei a utilizar algumas vezes e ele dá um bom resultado. E o que a gente tem de autólogo, que a gente também utiliza hoje no tratamento de feridas, que é o que eu implemento hoje, eu faço esse tratamento, é a técnica do PRF, que é essa que está em cima, que vocês estão vendo, é o clote. A gente coloca essa membrana como se fosse cobertura diretamente na lesão e ela faz atração, tá, de colágeno, de fibroblastos, e o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. A gente também utiliza aí para restaurar esses tecidos. E trouxe também as terapias compressivas. A gente pouco vê dentro das instituições, mas elas são muito utilizadas por pacientes que têm úlceras vasculogênicas, tá? Então, paciente que possui úlcera de etiologia vascular, que é onde existiu aquela disfunção no retorno venoso, geralmente essas úlceras, elas são localizadas em terço médio de perna, tá? Por uma disfunção venosa na bomba de panturrilha, pacientes que estão suscetíveis a isso, Paula. Pacientes que tiveram trombose, tá? Gestantes, pacientes obesos, eles têm mais chances de ter úlceras vasculogênicas. O fator genético também influencia muito. Então, padrão ouro para tratamento de úlceras vasculogênicas em pacientes que estão com aquele edema exacerbado é fazer a compressão. Então, a gente precisa fazer a compressão. E o que é que a gente tem hoje de terapia compressiva? A gente tem a bota de Una, tá? Que é essa aqui, a branquinha que vocês estão vendo mais em cima. A bota de Una, ela é uma atadura impregnada com óxido de zinco. Então, existe uma técnica para aplicação dessa terapia e a gente só pode aplicar quando a certeza é de 100% de úlcera vasculogênica. Se a gente aplica essa terapia compressiva em paciente que tem suspeita de doença arterial obstrutiva, a gente gangrena esse paciente, a gente leva esse paciente a um processo de amputação e isquemia, tá? Então, a gente precisa do auxílio do vascular para detectar e estabelecer o plano de uso. Outra coisa, a gente não pode aplicar a bota de Una em úlceras vasculogênicas infectadas. Então, a gente primeiro trata a infecção para depois aplicar, porque o óxido de zinco, ele não é antimicrobiano, mas
quando ela já está em regressão, a gente consegue somar o uso de alguma cobertura, seja uma hidrofibra, seja um hidropolímero, em contato direto com a lesão e fazer a aplicabilidade da bota de Unna. O paciente não suporta a bota de Unna, Paula. Existe outra terapia que a gente pode utilizar? Existe. As terapias elásticas, tá? Então, a gente pode usar, aqui eu trouxe abaixo para vocês a Suripress, tá? Elas são graduadas, essas terapias elásticas, e a gente utiliza nesses pacientes, porém, eles não podem dormir com a terapia, eles removem essa terapia na hora que vai dormir. E a bota de Unna, o paciente, ele dorme, e a gente troca aí com 5 a 7 dias. Então, ela reduz o edema, faz processo de reaproximação de margem, e vai ajudando aí no processo de cicatrização. O que estimula a angiogênese? Tecido novo tecido, eu quero neovascularizar. Então, os AGEs, os ácidos graxos essenciais, que são os óleos. Então, a gente tem aí como exemplo a piossana óleo, por isso que a gente não usa óleo para hidratar a pele. Então, isso faz muito sentido, tá? As composições que tem dentro dos óleos graxos essenciais são composições que fazem bioestimulação celular. Elas querem neovascularizar, trazer tecidos novos. Então, não adianta a gente colocar para hidratar a pele de um paciente se não existe lesão ali. Então, o óleo em contato direto com a pele, ela vai esquentar aquela pele íntegra e ela vai potencializar o risco de uma fissura. Porque lembram quando eu falei lá da formação da pele, que eu disse que os queratinócitos que ficam na camada epidérmica, eles conseguem impermeabilizar essa pele? Então, ele vai fazer essa proteção e não vai deixar esse óleo penetrar. Quem hidrata a pele são hidratantes, porque eles têm carreadores emolientes, então eles têm composição com água também, e ele acaba deixando absorver no manto lipídico. Então, os óleos graxos essenciais, eles são utilizados somente para fazer, tá, neovascularização. Paula, então eu não posso aplicar numa ferida oncológica, jamais, tá? Jamais, em feridas com diagnóstico fechado de ferida oncológica ou que tenham indícios de uma ferida oncológica, jamais utilizem os óleos graxos essenciais. E aí a gente tem o óleo de girassol, a piossana óleo, várias marcas, e temos também ele à base de ozônio, que é esse que vocês estão vendo aí. Então, o ozônio, ele vem com a ação de potencializar esse óleo com ação fungicida, bactericida e puricida, que são funções que o ozônio tem. Então, a gente também pode estar utilizando. E lembra que eu falei, se eu não tenho margem íntegra, se eu não tenho borda íntegra, se eu tenho maceração, se eu tenho uma pele desidratada, a perilesão, a gente precisa proteger. Eu trouxe uma gama de produtos para vocês aí. Então, nós temos os sprays barreiras, tá? Que faz essa hipermeabilização, que é uma ação hidrofóbica, tá? Eles conseguem fazer isso, repelir a umidade daquele local, porque eles são polímeros, tá? Eles fazem essa polimerização ali na pele, fazendo esse processo de hipermeabilização, porque na composição contém simeticona, a dimeticona, na verdade. E a dimeticona, ela tem essa função de hipermeabilizar. E temos também os cremes barreiras, tá? O creme barreira, além de conter o óxido de zinco, alguns eles ainda vêm com a dimeticona em sua composição e também faz essa impermeabilização. Paula, então quer dizer que para eu proteger aquela borda, eu vou ter... Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver? Aqui simulando uma úlcera vasculogênica. Então, vamos supor, uma úlcera vasculogênica é uma úlcera que drena muito, tá? É uma úlcera que drena bastante. Então, a gente precisa proteger a perilesão para que essa lesão não aumente. Então, além da escolha de uma cobertura que vá direto no leito para fazer essa absorção, a gente precisa usar protetores de margem de perilesão. E aí, isso não quer dizer que a gente vai deixar um creme barreira bem branco, tá? A gente precisa deixar transparente. Então, não é para deixar aquilo branco ali mostrando, porque ele ainda está superficial. Então, quando eu sei que o creme barreira foi absorvido pela área perilesional, quando eu tenho aquela área transparente, isso é sinal que ele penetrou naquela pele. Tá? Vou aproveitar e mostrar para vocês aqui também outros tipos de tecido. Então, aqui eu trouxe a simulação de uma queimadura, tá?
Então, aqui é uma queimadura por segundo estágio, tá? Estágio 2, categoria 2, que é onde tem os fliquitenas íntegros. A gente não tem rompimento de pele. E aqui a gente já tem uma queimadura mais profunda, onde eu tenho tecido inviável, eu tenho necrose, mas eu também tenho um tecido de granulação, que a gente consegue proteger, mas eu tenho cavidade. Então, a gente precisa pensar nisso tudo quando a gente vai pensar na escolha da cobertura. Ah, é um pé diabético. Será que esse dedinho aqui salva? Não. Então, existem lesões que realmente vão ser irreversíveis. O processo de uma amputação, que não a cobertura não vai salvar, que a melhor terapia não vai salvar. Então, isso pode acontecer. Os mal perfurantes plantares, tá? Em região de calcânio. Então, é uma região com muito osso, que tem chance de trazer uma osteomielite, maiores chances de infecção. Então, a gente vai pensar nisso tudo, nesse processo de escolha de cobertura. E o creme barreira vai fazer parte desse processo. Quando vocês pensarem em escolher a cobertura, jamais deixem de pensar no creme barreira, tá? Ele vai caminhar com vocês, independente da escolha da cobertura ou não, independente da ferida ter grau de exudato em excesso ou não. O creme barreira, ele precisa ser utilizado. Paula, mas eu não tenho creme barreira. Eu não tenho nada desses produtos que você está mostrando aí. Eu posso substituir? Pode, tá? Com produtos à base de óxido de zinco. O Dermodex, Prevent, tá? A própria nistatina, a gente consegue utilizar cremes à base de óxido de zinco. Eles também fazem esse processo de proteção aí de área perilesional. E aí a gente acaba pensando muito na cobertura e algumas vezes a gente esquece da fixação. Então, a gente precisa pensar que até a fixação tem que ser confortável e conformável para o nosso paciente. Ela precisa se conformar à estrutura. Então, pense lá nos nossos idosinhos. Será realmente que se eu pegar uma lesão no braço daquele idoso que tem uma fragilidade capilar, que tem uma degradação de colágeno, e eu colocar uma atadura diretamente ligada, ou eu colocar um esparadrapo diretamente ligado a um micropore nessa pele, a gente vai aumentar a chance de lesão por fixação, gente. Então, até o processo de fixação, a gente precisa ter cuidado. É pensar numa atadura, é pensar em algo que não vai ter contato direto com aquela pele que está mais sensível, ou em algo que não cause essa agressão. Então, hoje, como fixações, nós temos as redes tubulares, tá? Elas substituem as ataduras, nós temos os filmes transparentes, que também podem estarem sendo utilizados, e temos as fitas de silicone, que são os esparadrapos de silicone, né, na versão melhorada, que é uma versão mais sensível, mais delicada, tanto para a pele do idoso, quanto para a pele da criança. Então, a gente precisa pensar nisso, e também em adultos que estejam anasarcados, né, com alto edema, nessa questão do contato direto com o processo de adesividade. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, porque você pode estar abrindo uma nova lesão. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também. Em questão de prevenção, a gente tem as medidas que a gente aplica, tá? Quando fala em prevenção de lesões por pressão, então a gente precisa pensar no gerenciamento de umidade desse paciente. Um paciente muito úmido é um paciente que tem chances de abrir uma lesão. Um paciente emagrecido com protusão em proeminências ósseas, ele tem maior chance de desenvolver lesão, mas existem as medidas que são aplicadas somadas ao uso dos preventivos. Então, o uso das coberturas especiais preventivas, elas não extinguem o uso da aplicação das medidas que a gente precisa fazer, que é a mudança de decúbito nos pacientes que toleram, a descompressão nos pacientes que não toleram mudança de decúbito, tá? Manter os calcânios flutuantes em coxins, gerenciar essa umidade no processo de troca de fralda, fazer uma hidratação boa desta pele com bom creme hidratante, o uso da superfície de distribuição de pressão eficaz, então o colchão de ar ou pneumático. Então, a gente precisa somar as estratégias de prevenção ao uso dessas coberturas e a aplicação no local correto.
Então, a gente precisa aplicar também no local correto. E quem faz isso, Paula? Quem faz essa prevenção? São os hidropolímeros, tá? São as espumas. As espumas são as únicas coberturas que conseguem fazer redistribuição de pressão. Então, aqueles filmes transparentes que eram usados antigamente, os hidrocoloides, eles fazem proteção contra fricção e cisalhamento, tá? Mas eles não conseguem fazer distribuição de pressão. Então, a gente vai somar as nossas medidas o uso dos hidropolímeros, que são espumas multicamadas, tá? Elas conseguem fazer esse processo de descompressão dessas regiões. E aí eu trouxe para vocês o TL, o Foam Pro, que é essa versão nova da Convatec, o Alevin, que é o que a gente utiliza lá, o Safetac. Então, existem várias marcas. Vocês só precisam lembrar que o que faz prevenção são hidropolímeros, tá? São espumas. A marca, a gente se adequa àquela de melhor escolha. Quando você vai aplicar no paciente, você vai avaliando as características do produto, ele fala muito, então isso é com o tempo. Auxiliam no controle de umidade, então, é uma região que está muito úmida, que tem chances de uma dermatite intertriginosa pelo suor, ou já tem a dermatite propriamente dita, ulcerada, tá? Pacientes que têm mamas pitóticas costumam fazer muita dermatite intertriginosa. Pacientes que têm abdômen globoso em avental na região infraabdominal, se não está bem seca, ele vai fazer uma dermatite de suor, que é a dermatite intertriginosa. O paciente que está com a placa de colostomia cortada assim, a mais que o estômago, vai existir vazamento e ele vai fazer uma dermatite periestomal. O paciente que está com um quadro diarreico ou tem uma incontinência urinária, incontinência fecal, vai fazer uma DAI, que é uma dermatite associada à incontinência. E o que a gente precisa é desviar o agente causal. Então, aplicar as medidas de cuidado e de higiene, que é a limpeza, a higienização desse local, e utilizar produtos que sequem, que façam uma barreira para repelir a umidade que está tendo contato já com essas lesões ou essas fissuras propriamente ditas. E quem costuma fazer isso são os pós, tá? Então, os pós compostos por carboximetilcelulose, que são hidrocoloides também. Eles fazem aí essa ação de hidrocoloide. Ele se transforma num hidrocoloide coeso que substitui temporariamente a pele e auxilia nesse processo de cicatrização e acaba tirando o agente causal. Mas em estágios mais avançados dessas dermatites, esses pós eles não conseguem controlar, porque quando elas já estão em estágios avançados, já existem fungos presentes. Então, a gente precisa partir para o uso de alguns corticoides tópicos, e isso a gente soma a equipe multi. Então, a gente trabalha em equipe justamente para identificar esses fatores e traçar a melhor terapêutica para o nosso paciente. Proteção de feridas cirúrgicas. Então, a modernidade também trouxe para a gente essa questão aí do uso das proteções de feridas cirúrgicas. E a gente tem algumas coberturas que passam mais tempo, geralmente quando o paciente já vai para reavaliação. Então, nós temos aí os Opsite, nós temos o da Leocomed Plus, nós temos o Visible, tá? Que são uns poliésterzinho, é como se fosse um algodão com as bordas de filme transparente, ou alguns com bordas de silicone. E ele consegue se conformar, tá? É prático, protege a ferida do meio externo e acaba aí trazendo maior segurança para esses pacientes. As terapias que eu falei para vocês, que a gente utiliza naquelas feridas que são de difíceis cicatrizações ou que estão com o estágio de retardo do processo cicatricial e a gente quer dar um choque, tá? Nós temos a terapia por pressão negativa, que é utilizada naqueles pacientes com feridas complexas, tá? Que vai estar ali, passar mais tempo com aquela ferida exposta, com maior risco de contaminação, e a gente quer acelerar esse processo, a gente pode estar fazendo uso, a função dela é fazer macro e micro deformação porque quando a gente coloca que dá a pressão de 125 milímetros de mercúrio, ela já faz essa contração, reaproximando as bordas e as margens. E microdeformação, porque ela faz ativação de microcirculação. Então, ela estimula ali proliferação e formação de novos vasos. Nós temos também as terapias portáteis, tá? Que é o PICO. Temos a terapia por pressão negativa, o Renas, que eu estou trazendo para vocês. Temos o Prevena, que é utilizado aí para prevenir riscos de deiscências de sutura em pacientes que têm chances de fazer, tá? De
passar por esse processo de cicatrização aí e ocorrer alguma coisa nessa ferida operatória, então ela é uma forma preventiva também de utilizar. Temos o laser de baixa intensidade e temos o ozônio, que hoje também é muito utilizado no tratamento de feridas. Porém, nenhuma dessas terapias, elas são substitutivas das coberturas especiais, exceto, tá, a terapia por pressão negativa, que ela já é a própria cobertura, porque essa esponja dela, ela é antimicrobiana, ela contém prata na composição. Mas o laser, o ozônio, elas são terapias complementares, mas não substitutivas, tá? E os dispositivos e adjuvantes para estomias. Quando eu falo em dispositivos, são aqueles que os pacientes vão utilizar quando eles têm a estomia, ou a ileostomia, ou a urostomia íntegra, que não existiu nenhuma complicação. Então, é aquela estomia que está lá tranquila, que a gente só precisa da placa e da bolsa. E geralmente são dispositivos de 2 conexões. Então, nós temos a plaquinha e a bolsa. Então, como é que a gente tem estoma? A gente vai ter os estomas que são mais protusos, tá? Que é aquele que tá todo protuso, bem bonitinho, vermelhinho, com a coloração bonita, rósea. E a gente tem uma pele periestoma ok. Então, a gente quer uma pele íntegra. O que é que a gente vai fazer para escolher? Se vocês têm um estoma protuso, tá? Nós temos dentro da classe de dispositivos as placas convexas e temos as placas planas. Então, quando a gente pensa em um estoma protuso, que não está ali mais para dentro, a gente pensa numa placa plana. Então, a gente usa as placas mais planas e existem os tamanhos. Então, nós temos de 70, nós temos de 60 e isso vai depender do tamanho do estômago do paciente. Até porque o que vai fazer a diferença é o corte no momento da adequação. Então, a gente precisa fazer o corte correto dessa placa, tá? Que ele consiga acoplar todo o estômago sem deixar espaços. Porque se a gente deixa espaço, o efluente que sai desse estômago, ele acaba migrando para o restante da placa e causando descolamento. Então, isso também pode acontecer na escolha errada do dispositivo. Então, vamos supor que eu tenho um estômago retraído, como esse aqui. Tá? Não adianta a gente colocar uma placa plana no estômago retraído, porque ela vai descolar, tá? Ela não tá ali aderida àquele estômago. Então, a gente pensa nas placas com convexidade, porque as placas convexas, elas vão acabar empurrando esse estômago um pouquinho mais para fora. Então, ela vai auxiliar nesse processo de protusão, deixar ele um pouco mais saliente. E aí, a gente também tem nos tamanhos adequados. E sempre lembrar de fazer o teste, né, da plaquinha com a bolsa e na remoção ter cuidado com o clique. Então, a gente precisa ter esses cuidados. E se a gente não faz o corte correto, ou se a gente tem um paciente que está com a dermatite periestomal, existem os adjuvantes que vão nos auxiliar a contornar esse processo. Por isso que a gente precisa avaliar bem esse estômago no momento da remoção. Avaliar a característica do estômago, avaliar a característica periestomal. Então, se tem ali um processo inflamatório vermelho, a gente pode estar usando podiestomia, tá? Que é uma área de tratamento, mas se eu já tenho fissuras e microlesões naquela área periestomal, a placa não vai aderir. E o que é que eu vou estar utilizando? Uma placa brava, que é essa mais abaixo. Então, a gente vai colocar a placa, que é uma placa de hidrocoloide, para fazer esse tratamento e aí acoplar o dispositivo. Então, a gente vai fazer isso. E as pastas, ao contrário do que a gente pensa, elas não são cola. A pasta de estomia é para ajudar no controle das deformidades. Então, tá tendo vazamento, eu cortei um pouco a mais, Paula, aquela placa. Então, você pode preencher aqueles espaços, tá? Paula, é um estômago que está muito retraído. Eu acho que a placa, por mais que seja convexa, ela não vai conseguir aderir bem. Então, você pode colocar um pouquinho dessa pasta ao redor do estômago e aplicar essa placa também, que ela vai ajudar.
E as fitas elásticas, tá? As fitas elásticas, elas ajudam aí em melhor fixação dessa placa. Então, quando eu falo da parte externa, nas extremidades da placa, a gente pode colocar as fitas para ela segurar. Então, tudo isso vai dar mais conforto para o paciente, vai dar mais segurança. Mas, antes da escolha de algum adjuvante desse, a gente precisa identificar o que é que está levando ao descolamento daquela placa, tá? Então, a gente vai avaliando tudo isso. E os dispositivos para a urostomia, que são diferentes. Então, até a bolsa da uro, ela é diferente da bolsa da colostomia, das estomias, tá? O processo dela aí, final, de drenagem é diferente. Então, diferenciar um pouco aí. E em relação à troca dos curativos, como eu falei para vocês, quem vai delimitar isso é a ferida, é o tempo. Outra coisa que é o segredo para cicatrizar essas feridas e a gente ter efetividade no uso das coberturas. Lembra que eu falei lá no início da cobertura primária e da cobertura secundária? Gente, quando uma ferida ela está hiper exudativa, tá? Ela está com um grau alto de exudação, é evidente que a cobertura secundária, a gase simples, somada à gase algodoada, ela vai saturar rápido, tá? Então, de imediato, faz a troca daquela cobertura secundária, sem mexer na primária. Então, o paciente precisa de 2 curativos diários, vamos supor, tá? A gente fez o curativo pela manhã, colocou a placa, colocou a cobertura secundária. E quando foi meio-dia, na troca da fralda daquele paciente, a cobertura secundária ela estava super saturada. Faz a troca. Não espera para que seja trocada à noite. Porque aquele exudato que está ali vai levar a um processo de dermatite, da dermatite vai levar a um processo de erosão, e da erosão vai levar a novas lesões. Então, o contato com a pele íntegra que está na perilesão, muitas vezes só o creme barreira não consegue controlar. Porque o exudato que sai da ferida, ele é muito alcalino e a pele da gente tem um pH levemente acidificado. Então, ele não vai fazer isso e ele vai levar um processo de dermatite. Então, troca à tarde aquela cobertura e quando for à noite, que for trocar o próximo curativo, faz a troca por completo. Mas não deixa aquela cobertura secundária saturada. Não faz isso porque a gente não tem sucesso no tratamento, a gente não evolui. E o paciente sofre, a gente sofre também porque não vê a evolução. O profissional acaba se frustrando nesse sentido, se questionando o porquê. E aí, muitas vezes, a gente quer colocar a culpa na cobertura, quando, na verdade, a falha está acontecendo no processo. Então, quando a gente pede para fazer a troca da cobertura secundária, é porque ela também tem essa função terapêutica na efetividade do tratamento. A gente precisa preservar aquela pele lesão. Então, quando ela já está saturada, é porque a cobertura primária está mandando para ali. Então, a gente precisa tirar até para não aumentar as chances de recolonizar esse paciente, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei essa frase para vocês. Transmitir conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar novas atitudes. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito, de coração, né? Eu preparei com muito carinho essa aula. Eu quis trazer para vocês isso de uma forma bem tranquila. Eu sei que fica difícil assimilar tudo, mas eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês, que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês. Se precisar de mim também, tirar essa dúvida, tá? Eu tô à disposição. Podem contar comigo, tá? Contem comigo, contem com a comissão de pele. A gente tá lá para ajudar vocês e para ter sucesso nos nossos tratamentos, tá? Muito obrigada de coração ao NEP, tá? A Vivi do CEP. Gratidão mesmo pelo convite e contem comigo para as próximas, tá? Se vocês precisarem. Espero que vocês estejam gostando. Oi, Paula. Oi. A gente quer agradecer a você, tá? A Vivi também teve a oportunidade da gente estar fazendo mais uma reunião científica em parceria com o CEP. A gente quer agradecer também a presença de todo mundo, né? Que a gente sabe que tem algumas pessoas que estavam trabalhando
o dia todo e disponibilizou um momento do tempo para estar hoje aqui, né? E a gente sabe que é cansativo, mas que também é muito importante. Eu coloquei o link, tá? Aí no chat para vocês, para poder vocês entrarem e preencher que é a nossa lista de presença, tá? E como a Paula falou, vocês podem ficar muito à vontade, tá? Quem quiser tirar dúvidas, Paula é muito aberta em relação a isso. Vocês podem tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Aproveitem, explorem ela mesmo, né, Paula? Podem explorar. Aproveitar, né? Podem explorar, aproveitem que ela tem muito conhecimento e o momento de vocês aproveitarem agora mesmo, tá? E a gente agradece muito mais uma vez a Paula, a Vivi e a todos vocês pela presença aqui nessa noite, que foi muito enriquecedora para todo mundo, com certeza. Tá? Então, o NEP fica muito feliz com a presença de todo mundo. Obrigada mesmo. Se não quiserem falar, pode colocar no chat. Ou quando se encontrar comigo, pode tirar, né, Jamile? Que às vezes fica com vergonha. Aí quando se bater comigo lá, pode puxar, né? Que a gente conversa. Porque às vezes fica constrangido de estar perguntando aí, mas podem ficar muito à vontade. Quando a gente estiver lá nos corredores, eu costumo fazer isso, né? Quando eu estou nos quartos, eu converso com vocês. E a gente é isso, a gente quer que todo mundo entenda um pouco, porque quando a gente soma forças, a gente consegue ter mais resultados, né? Então, eu quero que vocês aprendam mesmo, tá? Eu quero que vocês aprendam para fazer um lindo trabalho aí pela frente também. Exatamente. E reforçando, né? Eu deixei o link aí da lista de presença, então eu peço que todo mundo acesse o link, tá? E preencha, que a gente também é importante que vocês assinem, tá? Eu vi que algumas pessoas acabaram saindo, né? Precisaram sair antes de assinar. Então, quem conseguiu ficar até o final e puder acessar o link para preencher a lista, a gente agradece também, tá? Tá, Vivi, então, obrigada. alguém tem... Quem foi que falou? Eu que agradeço, meninas. Foi sensacional. Paula, você é muito didática. Você foi desde a fisiopatologia, de como a coisa acontece, até a escolha das melhores coberturas, pensando naquilo que acontece com o paciente. Parabéns, viu? A gente percebe que se apaixonou pelo ensino mesmo. Obrigada. Super completo, né, Vivi? Ela conseguiu trabalhar desde de lá da ecologia até... Então, foi muito completo mesmo, sem dúvida. Tá. Tchau, viu, gente? Boa noite, até amanhã. Então, é isso, né, gente? Obrigada mais uma vez a todo mundo, tá? Quem sabe na próxima aula do NEP a gente não leva as peças, viu, Jamile? Vou pensar para levar para os meninos. Pode levar, pode ficar à vontade. Com certeza vai ser ótimo. Eles vão amar, certeza. Tá certo. Tchau, tá bom, gente. Um abraço, um beijo, tchau.